Gravando. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Treinamento intervalado. Para que serve treinamento intervalado? Quando usar? São questões bem simples, mas a maneira de prescrever é que traz alguma confusão por parte de algumas pessoas. Bom, tá aí treinamento intervalado, características dele, né? Surgiu na década de 30, né? É um treinamento que teve um início bem semelhante ali na época de início dos treinamentos contínuos, né? Na verdade, todos esses métodos surgiram com uma necessidade na época, né, de se treinar pessoas, atletas com alta intensidade, né? Então, surgiu essa necessidade iminente, né, de se melhorar o rendimento de algumas pessoas. E aí, ocorreu que muitas pessoas começaram a criar métodos de treinamento na época, né, na tentativa... Boa noite, Romacelli. Bom, na tentativa de fazer com que os seus atletas, então, se tornassem campeões, né? E o treinamento intervalado surgiu também com esse intuito, né? O interval training, ele é um meio de preparação física também. Só que diferente do contínuo, né, que tem aquela característica contínua, que pode ser parcelado com alteração de volume e de intensidade de trabalho, o treinamento intervalado, ele é um meio de treinamento que ele exige a alternância entre períodos de trabalho e períodos de recuperação. Então, eu vou ter períodos de estímulo e vou ter períodos de recuperação, né? Então, nesse sentido, a gente tem um treinamento intervalado. Ele foi desenvolvido também, né, como na mesma época de 30 e na década de 30, com o intuito de se treinar ali os corredores de meio fundo, que pega 800, 1.500 metros, e os corredores de fundo, 5.000, 10.000, e os maratonistas. O grande expoente da época, né, foi o Emil Zatopek. O Emil Zatopek foi um dos caras que treinou com esse intuito, né, que trabalhou com esse intuito no sentido de evolução do seu próprio rendimento, tá? Então, ele foi um dos caras que, primeiramente, instituiu o treinamento intervalado nos próprios treinamentos. E foi campeão de corrida de fundo, né? Ele corria 5.000 e 10.000 metros, principalmente os 10.000 metros. Então, é um dos grandes nomes aí do atletismo mundial, né? Agora, o treinamento intervalado, ele serve para quê? Né? Então, para que eu vou fazer treinamento intervalado? Eu vou escrever um treino intervalado para um aluno meu. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é isso, né? Qual que é o objetivo de um treinamento intervalado? Então, principalmente, ele é um principal instrumento, ferramenta, método de treinamento para desenvolver velocidade. Então, o treinamento intervalado, ele surgiu nessa época com o intuito de ganhar velocidade, fazer com que os atletas desenvolvessem, então, velocidade de corrida. Então, não é para perder peso, ele surgiu para tentar ganhar velocidade. Tanto que um dos meios de preparação física, né, que a gente tem muito em voga hoje, que é o Tabata, né, o Tabata, ele surgiu também com esse intuito, né, nessa mesma época, com o objetivo de desenvolver velocidade de corrida, né, ou velocidade de movimento. Mas também, né, por conta do alto trabalho que a gente tem de lactato, né, a alta produção de lactato pelas características da contração muscular de alta intensidade, você tem aí um desenvolvimento também da resistência anaeróbia, né? Ou seja, a capacidade do indivíduo em treinar com lactato na corrente sanguínea em alto nível, né? Então eu vou treinando para suportar cada vez mais lactato no sangue, sem perder rendimento, né? Sem diminuir a qualidade de trabalho. Isso é a resistência anaeróbia, tá? E aí, é simples demais você montar um treinamento intervalado, tá? Você precisa cumprir 5 características principais, 5 valências, 5 variáveis. Se você cumprir essas 5 variáveis, você monta um treinamento intervalado.
né? Normalmente, na prova de vocês presencial, eu peço para montar uma aula de treinamento intervalado com um objetivo específico, de desenvolvimento de capacidade aeróbia, anaeróbia, ou velocidade, alguma coisa dessa forma, tá? Mas nessa prova de vocês agora não dá para fazer isso, né? A prova já está montada, tá? A prova já está no ambiente virtual, daqui a pouco eu falo sobre ela para vocês. Então, olha aí essas variáveis que você tem que respeitar para montar um treinamento intervalado. Dá uma olhada nelas aí, ó. ETRIA. Estímulo, tempo, repetição, intervalo e ação do intervalo. Dá uma olhada nelas aí. Se você montar um treino e nesse treino tiver todas essas características cumpridas, você montou um treinamento intervalado. Agora, se é de baixa intensidade, moderada intensidade ou alta intensidade, já é outra história. Depois a gente discute isso. Mas monta primeiro, entenda o que é montar um treinamento intervalado. Estímulo. Então, se eu montar um treino e falar para você que o estímulo vai ser corrida a 12 quilômetros por hora. Então tá aí o estímulo. Estou colocando no comentário aí. Estímulo, corrida a 12 quilômetros por hora. Tá? Esse é o estímulo. Correr na esteira, na rua, onde for, a 12 quilômetros por hora, por exemplo. É o E. Tempo. Eu quero que você corra 10 quilômetros por hora, eu quero que você corra 12 quilômetros por hora por 60 segundos. Então tá aí o tempo. Então qual que é o estímulo? Correr a 12 quilômetros por hora. Por quanto tempo que eu vou fazer isso? Por 60 segundos. Repetições. Quantas vezes eu vou fazer isso? Serão 10 tiros. Vou falar assim para ficar fácil de você entender. Ou seja, são 10 repetições. Tá? Intervalo. Por quanto tempo eu vou fazer o meu intervalo? Você vai ficar 30 segundos no intervalo. Tá bom? E a ação do intervalo. O que eu vou fazer no intervalo? Ficar parado. Pronto. Então eu respeitei aí todas essas 5 variáveis e acabei de montar um treino para você intervalado. Depois a gente discute que é alta intensidade, baixa intensidade, moderada intensidade. Montei um treino intervalado. Qual que é o objetivo desse treino intervalado? Desenvolver velocidade. Então eu quero que por 1 minuto você dê um tiro de 12 km por hora. A hora que der 1 minuto, você vai ficar 30 segundos parado com os pés na lateral da esteira. Esse é o treino intervalado. Por quantas vezes eu vou fazer isso? São 10 tiros. Então, são 10 minutos de estímulo com 5 minutos de intervalo. Captou a ideia? 1 minuto de tiro, 30 segundos de intervalo. 1 minuto e meio você faz um estímulo intervalo. Conseguiu entender, pessoal, isso aí? Borginha, isso é fartlek. Não, não é fartlek. Por quê? Porque eu não estou falando que é para ele caminhar, trotar ou correr do jeito que ele quiser. Eu estou falando para ele qual que é o estímulo. É corrida a 12 km por hora. Tá? Eu poderia colocar um remo. Fazer um remo a 50 watts por 30 segundos. Intervalo de 10 segundos. Parado. Poderia falar que o intervalo não é parado. Então, a ação do intervalo que eu quero agora não é ficar parado. A ação do intervalo que eu quero agora é caminhar. Então, eu posso fazer 12 km por hora de corrida, 60 segundos por 10 vezes, intervalo de 30 segundos, caminhando a 5 km por hora. Pronto, montei outro treino intervalado. Desde que eu respeite todas essas variáveis que você está vendo aí na tela, você montou um treino intervalado. Tá bom? Por exemplo, vou montar um outro treino intervalado aqui, ó. Estímulo. Bater corda. Naval. Bater corda naval.
Velocidade moderada. Velocidade moderada. Tempo de bater corda, 20 segundos. Repetições, 8 vezes. Intervalo, 10 segundos. Ação do intervalo, ficar parado. 20 segundos de estímulo, 10 segundos de repouso parado, e você vai repetir isso por 8 vezes. Aí alguém pega e fala para mim assim, Varginha, esse aí é o tal do Tabata, não é? Esse é o tal do Tabata, não é? Não é. O Tabata é na maior velocidade possível de execução do estímulo. Eu fiz um treinamento intervalado, mas eu não posso chamar ele de Tabata, porque o Tabata é um protocolo estruturado. Eu tenho que respeitar o protocolo para chamar ele de Tabata. Caso contrário, eu posso chamar ele de Borgex, Tabajin, posso chamar ele de Borbata, menos de Tabata, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês perceberam o que eu fiz aí? O tanto que é simples montar uma aula de treinamento intervalado? Né? Professor? Pode falar. A ação no intervalo, ela não precisa ser necessariamente ficar parado, não, né? Ela pode ser, no caso, algum trote, mas... Vai depender do que você quer, né? Vai depender do que você quer, Matheus. Qual que é o seu objetivo? Aí você escolhe o seu intervalo. Tá aí na tela para você, que é o próximo slide que eu ia falar para você. Dá uma lida aí. Beleza. E aí, Borginho, eu vou ficar parado, vou ficar caminhando, vou ficar trotando? Qual é o seu objetivo com o seu treinamento intervalado? O seu objetivo é... Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou tomando um chá aqui para ver se melhora a garganta, porque a garganta já foi para o espaço. Essa madrugada eu passei a madrugada inteira no pronto-socorro com meu filho, que deu uma cachumba nele ali mesmo, tendo tomado as vacinas todas. E a garganta tá doendo com um pouquinho de sangue, então tomando chá aqui para ver se eu consigo terminar pelo menos essa aula de vocês, tá bom? Então vou ficar bebendo aqui o tempo inteiro, tá? Então, Matheus, escolhe aí qual que é o seu objetivo. O seu objetivo é um intervalo recuperador, também chamado repouso recuperado, ou também chamado de intervalo passivo, em que o indivíduo pode ficar parado, andando de um lado para o outro, movimentando os braços, movimentando as pernas, só paradão ali, mexendo os braços, mexendo as pernas, depende do estímulo que você deu. Ou seja, o objetivo desse tipo de intervalo, quando eu ofereço esse tipo de intervalo, um intervalo passivo, um intervalo em que a pessoa não faz nada, um intervalo que ela recupera completamente, é treinar o sistema aeróbio. É treinar o sistema anaeróbio alático ou o sistema aeróbio. Vai depender de qual foi o estímulo que eu dei para ele ser classificado de um sistema ou outro. Normalmente eles vão ser aeróbios, na sua maioria. Então, se eu ofereço um intervalo que a pessoa vai permitir que a frequência cardíaca dela abaixe completamente, e depois ela volte aqui em cima, abaixe, eu estou treinando o sistema aeróbio, porque a frequência dela vai recuperar. E depois ela sobe de novo. Recupera, depois ela sobe de novo. Mas e se eu, em vez de fazer esse intervalo, 12 km por hora foi a sua corrida, e eu falar para você que agora você vai fazer um intervalo ativador, ou seja, você vai fazer um trabalho, um intervalo com trabalho, uma recuperação com trabalho. Você vai fazer um intervalo ativo agora. Ou seja, você vai andar rapidamente ou você vai trotar. Em vez de correr a 12 o intervalo, você vai correr a trotar a 7, a 8.
Então, o estímulo vai ser corrida a 12, o intervalo trote a 8. Corrida a 12, trote a 8. Por exemplo. Então, no intervalo agora, você está tendo um trabalho, você está trotando a 8 km por hora. Sua frequência não vai abaixar como ela baixava se eu tivesse dado um intervalo passivo. Consequentemente, a concentração de lactato no seu sangue não vai abaixar rapidamente. Ela vai ficar alta. E aí eu treino justamente o sistema anaeróbio láctico, para ver se essa concentração de lactato você consegue suportar ela por mais tempo. Tá captando a ideia? E aí, Matheus? Conseguiu entender a diferença? Consegui, sim. Beleza. Então você vai definir qual é o seu objetivo no treinamento, né? Aí o objetivo no treinamento é que vai determinar se você vai fazer se você já optou por fazer o intervalado, qual é o seu objetivo? É trabalhar o sistema anaeróbio lático ou é trabalhar o sistema anaeróbio alático ou o sistema oxidativo, né? O sistema aeróbio. Então, qual é o seu objetivo com esse treinamento intervalado? Aí você escolhe qual é o intervalo que você vai oferecer para essa pessoa. E, lógico, depende também do estímulo que eu vou dar, né? Depende do estímulo também que eu vou dar. Eu deixei escrito isso que eu acabei de falar para você nesse outro slide aqui, ó, né? Intervalos recuperadores, intervalos passivos. Para que eu vou prescrever ele? Prescrito para otimizar o sistema energético ATP-CP, visto que no intervalo, nesse repouso, meu músculo vai restaurar parcialmente os estoques de creatina fosfato, né? E aí eu vou conseguir fazer tiros e mais tiros e mais tiros, né? Eu fiz uma aula de atletismo na faculdade que o professor Leon Diniz, professor de atletismo, colocou a gente para fazer uma aula lá que ele estava muito bravo com a turma da gente lá, que a gente fez umas molecagens com ele lá umas vezes. Uma aula de treinamento intervalado, lá foram 100 tiros de 50 metros. 100 tiros de 50 metros na maior velocidade possível. E a aula dele era tipo 11 horas da manhã, no solão de rachar a cuca na pista de atletismo da Zefé, que não tem cobertura. Solão queimando a careca lá. E no dia não tinha levado boné. Vou falar pra você, a única coisa que eu tinha era um protetor solar de uma amiga lá que deu para quebrar um galho. Pensa, tanto que o cara tava bravo com a gente. 100 tiros de 50 metros. A sorte é que o intervalo que ele deu pra gente foi um intervalo passivo, né? Um intervalo recuperador. Então a gente fazia um tiro de 50 e ficava 30 segundos andando ali no ponto que a gente terminou para dar o tiro de volta. Então ele marcou a pista de atletismo lá da pista de 100 metros lá do atletismo, ele marcou 50 metros. Aí a gente dava o tiro de 50, ficava rodando do outro lado da pista, tiro de 50, ficava andando lá de cá, balançando as pernas, tiro de 50, tiro de 50, foi 100 tiros de 50 metros. Cara, era mais de meio-dia, a gente tava dando tiro lá. Então, entendeu aí? Então esse intervalo também se aplica aos treinamentos de melhoria de captação de oxigênio, né? Então eu vou fazendo isso, eu vou lá e capto oxigênio, espero o corpo recuperar, vou lá e capto muito oxigênio, espero o corpo recuperar. Ou seja, eu vou estimulando o meu corpo a sempre, a hora que eu dou o estímulo, a aumentar a captação de oxigênio para que eu possa então ter muita produção de energia, visto que eu estou dando tiros atrás de tiros ali. Então vai depender do seu objetivo aí, Matheus. Ou então o intervalo ativador, né? Como eu coloquei agora para você. Melhorar o sistema de lactato desse indivíduo, né? Melhorar a capacidade dele em tolerar o lactato na corrente sanguínea, tá? Então você otimiza o sistema anaeróbio láctico, dando trabalho durante o intervalo, né, que ele faça uma recuperação completa do sistema fosfagênico, do sistema glicolítico, né? Bacana? Pronto, você já sabe tudo de intervalado. Agora alguns métodos clássicos aí para você pegar, para você aplicar. Alguns métodos bacanas. Por exemplo, esse último método aqui, ó, o Hollow Sprint, eu gosto bastante de fazer ele, aplicar ele com consultoria online que eu tenho. Intervalo treine lento, intervalo treine rápido.
Interval sprint, acceleration sprint, ou sprint training, hollow sprint. Interval treine lento, interval treine rápido. Olha o lento aí, ó. De 15 a 30 repetições com intensidade entre 60% e 80% do VO2 máximo do indivíduo, ou seja, abaixo da capacidade máxima dele, né? E você normalmente vai utilizar isso no início da periodização do indivíduo. Dentro da capacidade do indivíduo, intensidade baixa, moderada, né? Intensidade moderada. Treininho sossegado de fazer. 30 repetições. Né? Já o intervalo treine rápido já busca essa parte, né, que a gente acabou de falar aí do lactato, tá? Já é anaeróbio lático. Então já é alta intensidade, né? Você vai aumentar a ênfase na intensidade do treino. E aí você já precisa ter uma base fisiológica de trabalho anterior. Então o cara já tem que ter uma capacidade de captação de oxigênio significativa, né? Ele já tem que ter uma capacidade de tolerar o lactato com um pouquinho mais de capacidade do que o indivíduo que está começando aí no início da periodização, tá bom? O intervalo sprint é um treinamento de sprints, é anaeróbio alático, tá? Então você usa para desenvolver resistência anaeróbica alática. Já eu falo mais deles aqui, dou exemplos inclusive. E o sprint de aceleração, tá? Que você usa para desenvolver velocidade pura no indivíduo. Esses são os tiros mesmo, é um tiro na maior velocidade possível, tá bom? Então são alguns modelos aí. E o hollow sprint, que eu gosto bastante do hollow sprint. Gosto de fazer quando eu vou para um parque. Ele não é tão monótono, ele é mais divertido, o hollow sprint. E eu passo também para alunos meus de consultoria online, inclusive. Que eu estou à distância, então o cara me fala como que é a pista dele lá, onde ele corre, e é muito fácil de você prescrever. 2 tiros intercalados por um período de calma, né? E você trota em cada repetição dessa. Cada repetição ela é separada por um período de recuperação que você vai andar a mesma distância utilizada nos piques, nos tiros, aí no trote. Então você vai fazer o quê? Você dá um tiro de 50 metros, um trote de 50 metros, outro tiro de 50 metros e caminha por 150. Vou repetir. Um tiro de 50, maior velocidade possível. Terminou o tiro de 50, um trotezinho de 50 metros. Outro tiro de 50 metros. 50, 50, 50, 150. E aí você vai caminhar descansando por 150. Percebe o tanto que é fácil você fazer isso num parque? O parque ele é metrado. Então você vai lá e marca 50 metros, 50 metros, 50 metros. O cara dá um tiro, maior velocidade possível em 50 metros, desacelera, trota por 50 metros, outro tiro, ou 100 metros, a pista já está marcada 100 metros, né? Olha que bobagem, você não precisa nem marcar 50 lá, né? Já é marcada de 100 metros em 100 metros, então o cara dá um tirão de 100 metros, maior velocidade possível, tipo o Usain Bolt, vai gastar ali uns 15 segundos para dar um tiro desse de 100 metros, vai trotar pelos próximos 100 metros, a hora que estiver chegando na linha dos próximos 100 metros, ele dá outro tiro de 100 metros, que ele vai gastar um pouco mais de tempo, talvez uns 20 segundos, uma pessoa não atleta, e depois ele vai caminhar por 300 metros. Captou a ideia desse, pessoal? Tanto que ele é bacana? Legal de ser feito, entendeu? 2 tiros intercalados por um trote. Ou uma caminhada, um pouco mais acelerada, uma marcha. E aí um período de calma de 150 metros. Pode fazer por tempo um hollow sprint? Pode. Não é assim que ele fez. Apenas uma vez não, Matheus. Aí vai depender do seu objetivo.
Você vai fazer quantas repetições? Lembra que você tem que ter as repetições. Esse é um estímulo. Mas você vai fazer quantas? 10 vezes? Pode ser 10 tiros desses? 10. 10 de 100, 100, 100, 300. Então, eu diria, o estímulo é 100 tiro, 100 trote, 100 tiro. Esse é o estímulo. E aí o intervalo vai ser o quê? Caminhar por 300 metros. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui? 10 vezes? Então, eu vou ter 9 intervalos de 300 metros de caminhada. Posso fazer por tempo? Posso fazer por tempo. Tá? 1 minuto de tiro, 1 minuto de tiro, 1 minuto de trote, 1 minuto de tiro, 3 minutos de caminhada. Funciona, também faço isso, funciona. Tá? A caminhada é o meu intervalo. O estímulo é 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Um tiro, um trote, um tiro. Um tiro, um trote, um tiro. Esse é o estímulo. Uma série. Uma série. Aí eu dou 3 minutos de intervalo. Captou? Entenderam? Aí você vai fazer 10 vezes, 5 vezes? Qual é o objetivo seu? Professor, Pode falar. No caso, o intervalo sempre vai ser a mesma quantidade de trote que deu. De trote e corrida. Tiro e trote. É. Isso. Tiro e trote. Né? Então, se eu fizer um trote de 100 metros, vou fazer um trote, desculpa, tiro, paga isso aí, 100 metros, eu vou fazer, é porque se eu der o enter aqui, ele envia, né? Eu queria dar um retorno só. Tiro de 100 metros, tá bom? Aí eu vou dar um trote de mais 100 metros. Aí eu vou dar outro tiro de mais 100 metros. Aí sim eu vou dar um intervalo. Intervalo caminhando por 300 metros. Entendeu aí? Tiro de 100, trote de 100, tiro de 100, caminha por 300. Esse é o intervalo. Então, em cima eu tive o estímulo. Tiro, trote, tiro. Estímulo. Intervalo, caminhar a 300 metros. Caminhar por 300 metros. Aí eu terminei uma série. Quantas séries eu vou fazer? Hã? Qual que é o seu objetivo na época ali? Tá certo? Qual que é o objetivo desse hollow sprint? Ganhar resistência de permanecer em velocidade. Ganhar resistência de se permanecer em velocidade. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos ver se aparece aí para você uma imagem. Como a imagem demora um pouquinho para aparecer. O hollow sprint é o último aí. Lembra que o segundo tiro meu vai ser um pouquinho mais fraco, né? Intervalo recuperador, caminhando pela mesma distância. Resistência de velocidade. Tá? Então tá aí. Intervalo treino lento, rápido, resistência aeróbica, anaeróbia, e o outro anaeróbio lático. Intervalo sprint, anaeróbio alático, e velocidade no acceleration, né? Aí os tiros são menores, tá? No acceleration sprint, que é o treinamento de aceleração, você vai treinar, ganhar velocidade. O indivíduo faz tiros de 15 metros, de 20 metros, de 30 metros. A maior intensidade possível, tá? 100% da capacidade dele. Tá bom? E aí ele faz lá 50 repetições, 100 tiros. Tá certo? Pronto. Olha os grupos de treinamento intervalado agora pensando em alta intensidade. Agora eu vou falar de HIIT. Esses outros não são HIITs. São treinamentos intervalados, de baixa, de moderada intensidade. Não são HIITs, tá? Agora é treinamento intervalado de alta intensidade. Tem várias formas de você classificar um treinamento intervalado de alta intensidade, tá bom? Ou até de prescrever um treinamento intervalado de alta intensidade.
Eu fiz um post no Instagram uns dias atrás aqui. Olha só. Intensidades do HIIT, ó. Depois procura esse post lá. Intensidades do HIIT. Se eu vou prescrever, peguei essa ideia aqui, esse texto aqui do professor Fabrício Bosco. Tá? Ele fez uma classificação lá. E eu achei bacana o esqueminha dele. Então, eu vou prescrever um HIIT por intensidade. Eu posso prescrever um HIIT máximo, que o indivíduo vai na máxima intensidade dele, então é 100% da intensidade do VO2 máximo dele. Tá? Ele pode fazer um submáximo, que também é treinamento de alta intensidade. Um submáximo fica entre o limiar anaeróbio e o IVO2 máximo dele, que é a intensidade de VO2 máximo dele. Então, por exemplo, eu fiz o teste, calculei que a minha intensidade de VO2 máximo é 18 km por hora. Quando eu chego a 18 km por hora, eu atingi o meu VO2 máximo, eu atingi o meu VO2 máximo. Então, o IVO2 máximo é a intensidade do VO2 máximo do indivíduo. Tá? Então, eu vou fazer entre o limiar anaeróbio, que eu atinjo ele com 15 km por hora, 14 km por hora, e 18 km por hora, que é o meu IVO2 máximo, por exemplo. Então, vou montar um treino submáximo, que vai ficar entre esses dois parâmetros. O máximo, ele é 100% do IVO2. Então, não vou fazer a 14, 15 km por hora, eu vou fazer a 18 km por hora o meu HIIT. Eu posso fazer ele supramáximo, acima do máximo. Esse acima do máximo fica entre o IVO2 máximo e o máximo de velocidade de sprint que eu consigo. O máximo de velocidade de sprint que eu consigo, Borgin já fez, não agora nessa quarentena, né? Antes da quarentena. Antes da quarentena, a minha velocidade máxima de sprint era de 21 km por hora. Então, 18 km por hora é o meu IVO2 máximo. 21 km por hora é a minha máxima velocidade de sprint. Pessoal, eu morro com 22 km, 21 km por hora, eu tô morrendo, quase perdendo a coordenação das pernas. E um maratonista faz uma maratona correndo a 25 km por hora. Pensa no nível de um cara desse. E não é a máxima velocidade dele. É a velocidade batendo 22, 25 km por hora. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eu a 21, tô quase caindo das pernas. Então, quando eu vou fazer um supramáximo, vai estar entre os meus 18 km por hora e o meu 21 km por hora. Agora, quando eu vou prescrever um treino de HIIT para o Borgin, que é classificado como all out, ou seja, ele é todo acima da minha velocidade máxima. Ou seja, acima da máxima velocidade possível desse indivíduo. Então, posso prescrever um treino assim, pensando na intensidade. Depois vocês dão uma olhada nesse post, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês os mais tradicionais, que dá para a gente trabalhar infinitamente com os nossos alunos buscando desenvolver a velocidade. Né? E se quiserem aprender mais sobre HIIT, vocês têm que seguir esse professor, Fabrício Bosco. Tá? Ele é o cara que fala sobre HIIT. Ele é o cara que fala sobre HIIT no Brasil. E ele é muito bom mesmo no que ele fala sobre HIIT, tá? Esse livrinho dele aqui, ó. Não sei se você consegue ver aí. Esse livrinho dele aqui é esse livrinho que é uma unha de dedinho, tá? Exercício intermitente. Tá bom? E esse treinamento HIIT 10P que ele criou aqui? Desculpa, não entendi. No Instagram dele tá aqui, ó. Treinamento HIIT 10P. Parece que é o carro-chefe dele. É o programa dele, né? É o programa dele. Ele cria lá um protocolo, cria um programa. Esse eu ainda não li, não. Eu já fiz alguns cursos dele, muito bons. Tá? Deixa eu ver qual que é esse que você está dizendo aí. Vamos ver se eu entendo ele de 10P. Tá onde? 10P. Deixa eu ver aqui.
Normalmente ele não explica aqui o que é, não. É que tem 10 passos normalmente para fazer. Mas tem que clicar lá para ver o que é esse 10P. Os caras fazem isso, bicho. Criam um treinamento Borgex. Aí eu vou lá, monto um protocolo, te ensino a fazer uma avaliação, a prescrever, a controlar a prescrição, o trabalho e reavaliar. Aí eu faço um curso, vendo esse curso por R$100, você vai lá e faz 4 horas comigo, e você entende como aplicar o 10P, ou o treinamento Borgex. É assim, mas na hora que você vai lá e pega o 10P na prática, ele está de alguma dessas coisas que a gente está falando aqui. Essas organizações livres aqui achando que ia ter alguma coisa de diferente no que ele já fez nos cursos. Mas não. Visão sistemática da literatura. No futebol, na terceira idade, bacana para ele. Só que ele não é muito assim acessível, não. Ele não quis autografar o livro, não, para mandar. Mas é bacana, tá? Então, esse cara aí tá travando a aula aí, pessoal? Como é que é? Oi. Deu uma travada e depois voltou. Voltou aí? Mas já é a terceira vez para mim aqui. Mas tá indo. É uns pedacinhos só. Essas internets, nossa. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí que eu volto e repito, tá? Beleza? Então vamos ver quais são os grupos de treinamento intervalado de alta intensidade. Porque o que eu vejo bastante, pessoal, é o cara falando assim, ó, vou fazer um HIIT aqui. Mas aí a hora que você vai lá e olha o HIIT, né, o que o cara está fazendo, às vezes está fugindo do foco da aula dele. Então eu vejo bastante o cara fazer assim, por exemplo, a mulher está treinando lá agachamento para hipertrofia de glúteo, de quadríceps, e no final ele fala, vamos terminar com um Tabata. Aí ele faz um Tabata com a pessoa lá, que parece um Tabata, ele segue o protocolo do Tabata, mas ele não faz realmente o Tabata. Então vamos ver onde que está o Tabata, para que serve ele, quais outros modelos que a gente tem aqui, porque são inúmeros os protocolos. Tá? Então você acabou de ver aí que o Fabrício Bosco criou HIIT 10P. Daqui a pouco a gente vai conseguir classificar, a hora que eu pegar qual é o protocolo HIIT 10P, a gente vai classificar ele dentro de um grupo desses aí, ou dentro de uma variável de intensidade para prescrição. Tá? Então é isso que acontece. Então nós temos basicamente 4 grupos de treinamento intervalado de alta intensidade. O primeiro é o RST, Repeated Sprint Training. Então é um treinamento de sprints repetitivos para algum treinamento intervalado. Pegar algum protocolo e o estímulo dele ficar em 4 e 20 segundos, você está falando de um RST. Você está falando de um Repeated Sprint Training. Tá ok? E o intervalo fica menor do que 1 minuto. Criar ele, ou montar algum treino intervalado, né, que ele seja trabalhado, né, com estímulos entre 4 e 20 segundos, em intervalos menores do que 1 minuto, você montou um RST. O mais famoso dos RSTs é justamente o Tabata. Qual que é o objetivo do RST? Desenvolver velocidade. Tá? Então perceba que eu montei aí no comentário, agora há pouco para você, eu montei um Tabata. Eu fiz para você lá, ó. Bater corda naval em velocidade moderada, tempo 20 segundos, intervalo 10 segundos, ação do intervalo, ficar parado. Por 8 vezes você vai fazer isso, bater a corda naval lá. Só que eu coloquei velocidade moderada.
Se eu tivesse classificando ele como um Tabata, tinha que ser na maior velocidade possível daquele aluno. Então, se eu pegar um aluno e ele bater aquela corda na maior velocidade possível, aí eu posso classificar o treino dele como sendo um Tabata. Mas, inicialmente, o Tabata foi criado para desenvolvimento de velocidade de corredores e ciclistas, e não para bater corda naval. Tá? Não vejo sentido eu ganhar velocidade do aluno ficar batendo corda. Eu brinco nas salas de aula e nos cursos que eu dou sobre isso, que ou o cara está treinando para ser batedor de bife em restaurante, o cara vai jogando bife e eu vou batendo, vai jogando bife e eu vou batendo, ou, né, esse cara está sem objetivo na aula dele. Eu estou só querendo fazer alguma coisa bacana para o meu aluno e para todo mundo na academia ver que eu estou gritando com a pessoa, bora, 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 mais forte, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aí acaba que as pessoas vão ficar me olhando fazer um treino, parece um Tabata, mas a pessoa não vai conseguir fazer ele a maior velocidade possível como deveria ser. Tá bom? E é bacana fazer um Tabata. Tá? Então você vai lá para a academia, faz um aquecimento, tá bom? Bem feito. E aí você faz os seus 4 minutos de aula. E vai embora para casa com as pernas bambas. Então faz numa bicicleta para você ver. Você vai ficar com as pernas bambas na maior velocidade possível por 20 segundos com uma carga alta na maior velocidade possível. E aí você descansa por 10 e pedala por 20, descansa por 10 e pedala por 24 minutos de aula, você vai embora com as pernas bambas. Inchada, hipertrofia aguda, sarcoplasmática, coxa inchada e sem controle motor eficiente. Você vai ter que sentar lá para descansar, para poder ir embora. Tá bom? O trap eu já fiz também. Eu fiz o trap adaptado já. É bacana de ser feito, mas é bem pesado, tá? Eu fiz o trap adaptado. Eu fiz 20 repetições. Vai dar o mesmo tempo total de treino, tá bom? Mesmo tempo total de treino. São 20 repetições. Vai dar 1 minuto, 20 minutos de treino. 20 minutos de treinamento intervalado de alta intensidade com o objetivo de ganhar velocidade. 24 segundos de tiro, 36 segundos de intervalo caminhando. Bem legal de fazer. Mas você sai também cansado, estrupiado. 20 minutos é muito tempo. Para um hit, para mim é, porque eu não tenho preparo físico para isso, né? Eu não sou velocista, então para mim é muito tempo. Nos últimos tiros, você pode ter certeza que não foi perto do meu VO2 máximo, porque eu já não estava mais com capacidade de fazer o trabalho. Agora o sit, esse já é mais bacana de você fazer, né? Ele é all out também, ou seja, eu vou fazer na minha maior, a maior intensidade do meu VO2 máximo, tá? Então, por exemplo, o sit aí, eu fazia ele a 18 km por hora. Já fiz o Wingate. O Wingate é o mais famoso deles. Quando você vai escrever, você é capaz de você digitar no Google aí. Sit, vai sair o Wingate para você, porque é o mais famoso deles. O objetivo de melhorar a resistência anaeróbia. Apesar de todo o treinamento intervalado de alta intensidade ser aeróbio na sua essência, o objetivo dele é melhorar a minha resistência anaeróbia, a minha capacidade de permanecer com alta concentração de lactato. Os estímulos já não são de 4 a 20 segundos. No RST, os estímulos são de 4 a 20 segundos. De 20 segundos a 30 segundos, já passa a ser um SIT, um Sprint Interval Training. E intervalos não são menores do que 1 minuto. São entre 2 e 4 minutos de intervalo. Então eu dou um tiro de 30 segundos e fico 2 minutos, até 4 minutos descansando. E normalmente, quando se prescreve isso, vai em torno da frequência cardíaca, né? Então, apesar dela não ser a melhor, ou é do VO2 máximo ou da frequência cardíaca. Até percepção subjetiva de esforço você pode usar. Então, quando tiver descansado ali 2 minutos, 3 minutos, outro tirão de 30 segundos. Então, o Engage é assim, né? São 4 a 6 repetições, tá? Com 30 segundos, 4 a 6 repetições com 30 segundos de tiro,
com 2 a 4 minutos caminhando. Né? É bem legal de fazer o engage. Quem quiser treinar aí, testar, fazer um HIIT, maior velocidade possível, tá? O meu é o out, ou seja, o meu é a 18 km por hora. Então eu vou lá na esteira, boto 18 km por hora nela e dou o tirão. Só que na esteira eu faço uma adaptação, tá, pessoal? Porque eu não vou diminuir a velocidade dela tão rapidamente, né? Aí eu bato no botão de 6 km por hora lá, depois diminuo para 5, em 30 segundos ela já está em 5 km por hora. Aí a hora que eu vou chegando perto dos meus 4 minutos de intervalo, quando dá 3 minutos e 30, aí eu já piso na lateral da esteira, coloco 18 km por hora, espero ela chegar em 18 km por hora e começo o tiro, né? Então tem que tomar cuidado com quem que você vai prescrever esse tipo de treinamento, tá? Para ela não tropeçar na hora de correr na esteira ali, porque é 18 km por hora, no meu caso, é uma velocidade alta, então você já tem que bater o pé, né, e sair correndo. Então tem gente que trupica na esteira na hora de voltar à velocidade do tiro, tá? Então esse negócio de diminuir a velocidade da esteira, pisar na lateral da esteira, tem que tomar cuidado com isso daí. E o Timmons, né? Eu fiz o Timmons, mas eu não percebi muito trabalho, não, porque foram 3 minutos, 3 repetições só, tá? De 20 segundos de tiro, né? E 2 minutos parado. Então eu achei muito pouco, sabe? 6 minutos. Eu acho que eu daria conta de fazer mais uns 3 tiros desse Timmons aí. Pessoal, 2 a 4 minutos passa voando, tá? Não subestime esse tiro, esse intervalo. Ah, que beleza, 4 minutos de intervalo. Cara, quando você faz um tiro de 30 segundos na maior velocidade sua de corrida, do IVO2 máximo seu, a intensidade que você atinge o VO2 máximo, 30 segundos nessa velocidade, 2 minutos, cara, sua frequência ainda tá lá em cima. Assim. No meu caso, não dá tempo de descansar completamente. Minha frequência ainda fica alta, tá? Então, cuidado quando você for prescrever para o seu aluno, porque às vezes você subestima isso aí, falando 2 minutos de intervalo é muito tempo. Não é, tá? Mal a frequência cardíaca volta a 50% do trabalho. Agora aí, ó, eu criei o meu método, né? Eu criei o meu método, você pode criar o seu. Eu faço isso aqui com vários alunos direto, método Borgex. Não, brincadeira eu fiz aí, mas é o que eu uso com os meus alunos. Alunos intermediários que estão ali, ou até uns iniciantes que já estão mais avançados no treinamento ali, né? Ainda não tem 1 ano de treino, mas já estão bem condicionados com 4 meses. HIIT curto. Não é sprint, ou seja, ele não vai fazer acima do VO2 máximo dele, ele não vai fazer na intensidade do VO2 máximo dele, ou acima dela, não é all out. Ele vai fazer com cerca de 60% ou 80% do VO2 máximo dele. Os intervalos são menores do que 1 minuto. Por isso ele é um HIIT curto. Os intervalos são menores do que 1 minuto. O mais famoso é o Gibala. O Gibala é um dos protocolos de HIIT curto mais famosos que existem. Bem legal de fazer, também prescrevo ele sempre para alunos meus. Já fiz ele algumas vezes. Eu começo com o Gibala, depois eu passo para uma evolução do Gibala, que é o Borgex. Então, eu fiz um tempo um pouquinho maior, de 2 minutos. A do Gibala também de 2 minutos, só que eu dou um estímulo um pouco maior do que o do Gibala. Então, eu passo numa proporção de 1 para 1, 1 de estímulo, 1 de intervalo, né? Para uma proporção de 1,5, né? Ou de 1 para meio, de 1 para 1/3. Percebe?
Está um pouco mais intenso, porque o tempo em estímulo é de 1 minuto e meio. Então o Gibala é bacana, que você vai fazer ali entre 8 e 12 tiros, de 60 segundos, não é no máximo do capacidade do indivíduo, né? Não é na máxima não é no máximo do VO2 dele, você vai ficar 1 minuto parado. Mas 1 minuto parado é pouco, tá? 1 minuto parado é pouco, então é bem exaustivo. O objetivo, melhorar o VO2 do indivíduo, tá? Melhorar a capacidade aeróbia dele. Melhorar a captação de oxigênio. Então, o HIIT curto, excelente para melhorar a captação de oxigênio dos nossos alunos. Então, se tem um aluno que está fazendo um trabalho contínuo já bem sedimentado, ele já faz um treino contínuo bem sedimentado, né, você pode fazer um HIIT curto com ele, que ele vai responder bem ao HIIT curto. Tá? Vai emagrecer mais rápido do que o contínuo, né, ocupa menos tempo de trabalho com os mesmos resultados, tá bom? E aí vai. E olha como o meu aí é mais intenso, ó. Além de 1 minuto e meio de estímulo, eu dou só 30 segundos de intervalo, e o intervalo não é parado igual do Gibala, é movimentando, é andando. Né? Então é bacana de ser feito também. Depois você dá uma olhadinha aí. E o HIIT longo, né? O HIIT longo eu não gosto de fazer, não gosto de prescrever, porque o estímulo é muito tempo de estímulo, sabe? Tipo, o Wiesloff é o mais famoso, intervalo maior do que 1 minuto. Então você vai dar estímulos muito longos com intervalos muito longos. Eu não gosto de fazer. O Wiesloff são 4 tiros de 4 minutos por 3 caminhando. Né? Então dá quase 30 minutos, 28 minutos de treino. É muito longo, entendeu? 30 minutos de treino com um estímulo muito longo desse. Né? Quase 30 minutos. Você vê que o que eu uso ali, ele dá 10 tiros de 2 minutos, né? 10 tiros dá 20 minutos de treino. O Gibala são 8 tiros a 12, então você vai pegar a média de 10 também, de 2 minutos, a 20 minutos aproximadamente, né? Agora pegar um Wiesloff, 4 minutos de corrida, por 3 minutos caminhando, 4 minutos 4 vezes, 28 minutos, com um estímulo muito longo desse, eu não gosto não. Mas se você faz a opção, o objetivo é o mesmo, tá? Melhorar a captação de oxigênio, melhorar a resistência aeróbia do indivíduo, melhorar a absorção de oxigênio dele. Então você pode prescrever o HIIT longo também, se for uma opção sua aí de trabalho, tá? Então são esses aí, basicamente, pessoal, voltar aqui no slide de... Então, são esses aí, basicamente, os grupos de treinamentos intervalados de alta intensidade. Tá? Então, viu alguém falando que está fazendo um HIIT? Tenta classificar esse HIIT. Hoje a aula vai ser de HIIT. Aí você vai olhar a HIIT dele, High Intensity Interval Training. Cuidado, tá? Tem uma diferença muito grande entre esses dois termos aqui, ó. HIIT e HIIT. Viu a diferença aí nos que eu escrevi? High Intensity Interval Training. Primeiro HIIT. E o High Intensity Training. O treinamento de alta intensidade não necessariamente é intervalado, tá? O HIT, o HIIT, HIT, não necessariamente é um treinamento intervalado. Ele pode ser um treinamento de força, ele pode ser um treinamento contínuo, de alta intensidade. Não necessariamente ele é intervalado. Para ser intervalado, eu tenho que ter HIIT. Ok? Então, são nomenclaturas que a gente vai ver por aí. Tá? Então, aí eu deixei para você, né, a
aplicação do método, como que você vai fazer, né? Escolher o método, escolher a distância, fazer o teste de carga máxima, de VO2, de intensidade máxima de corrida, vai determinar a intensidade que você vai fazer de trabalho, 80%, 70%, all out, 100%, determinar o número de repetições, duração do intervalo, tipo de intervalo. Então tá aí, tá tudo escrito aí para você. Tá certo? Que eu já fiz aí com vocês até um modelinho. Aplicação, natação, corrida, muda um pouquinho. Alguns outros modelos aqui, ó, duração de esforço, deixei uma tabelinha bacana aqui, que eu peguei ela num livro, agora eu não lembro qual, e eu esqueci de escrever aí no slide. Depois eu vejo qual é a referência e coloco para vocês. Tabelinha bacana essa daí, que fala do principal sistema energético, né? Então, a duração do esforço, né? Quanto tempo eu vou aplicar aquele esforço, né, Matheus? Aí você escolhe. Qual que é o meu objetivo ali? Qual sistema energético eu quero trabalhar? E aí ele já classifica para você, ó, a relação de trabalho, a proporção de 1 de estímulo para 3 de recuperação, 1 de estímulo para 2 de recuperação, 1 de estímulo para 1 de recuperação, 1 de estímulo para meio de recuperação. Te fala qual é o tipo de intervalo que você deve usar para atender isso, quantas séries você vai fazer por sessão, quantas repetições por série. Então tá aí bacaninha aí, ó, né? A TPCP, tempo de treinamento, né? 10 segundos, 50 repetições por sessão, 5 séries, 10 repetições por série. Muito legal essa tabelinha aí, viu? A TPCP, né, o fosfato creatina, o ATPCP alático, o alático oxidativo e o oxidativo. Tempos de 5 minutos aí, ó. Então, bacaninha demais essa tabela aí, tá? Essa outra aqui, ó, também, né? Só que aqui já vem uma questão de, como o pessoal lá fora usa muito jardas, não em metros, né, em jardas, essa daí tá mostrando a distância a ser percorrida, né? Então, 55 jardas refere-se a 50 metros. 220 jardas, 201 metros. Então, deixei aí para você ver, né? O cara faz um treino na corrida, 55 jardas, 50 metros, né? Relação de trabalho 1:3, para trabalhar o fosfagênico. Então, tem essa de cima aí que é por tempo, tá? E essa de baixo aí que é por metragem. Tá bom? Bom, é isso. Treinamento intervalado. Bacana, né? Qual que é a vantagem no treinamento intervalado, né? Qual que é a vantagem de você fazer um treinamento intervalado? Você controla precisamente os estímulos que você vai aplicar, né? Não é igual um fartlek que você vai pedir o cara para correr, trotar e caminhar, e ele vai correr na velocidade dele. Você não sabe que velocidade é essa, que intensidade é essa, né? O controle da frequência cardíaca não é tão preciso como o controle do VO2 que você prescreve o treino intervalado, né? A prescrição do treino intervalado não é em frequência cardíaca, é em VO2. Então você tem que fazer o cálculo do VO2 máximo desse aluno para você prescrever um treino intervalado e falar que ele é de alta intensidade e colocar ele dentro de um desses grupos aí, né? Então você tem um controle muito preciso dos estímulos que você vai aplicar. Você faz uma abordagem de forma sistemática, dia a dia, o que te permite acompanhar o progresso do aluno, né? Porque a frequência cardíaca, a percepção de esforço dele te classifica ali como que está aquele treino, como que ele foi, como que ele era. Os sistemas energéticos desse aluno. Emagrece mais rápido, né? Gasta mais caloria por tempo, por unidade de trabalho. Então você consegue aumentar o déficit calórico do aluno por sessão de trabalho realizado, né? E você não precisa de muita coisa para fazer o HIIT, né?
Mas isso também é uma vantagem do treinamento contínuo, né? Uma pista qualquer, um parque qualquer, você faz um treino contínuo, parcelado ou não, e o HIIT até menos espaço. Uma pistinha qualquer de 100 metros, você consegue fazer um HIIT, né? O contínuo você já precisa de um parque, uma pista mais longa, de 1 quilômetro, 2 quilômetros ou mais. Uma pista de atletismo de 400 metros para fazer um treino contínuo. O HIIT não, um espacinho de 100 metros você faz um treino HIIT com um aluno seu, né? Eu dou aula para uma aluna num condomínio fechado. Aí eu entrei com o carro, né? Marquei ali um ponto zero, a hora que o meu carro girou o cronômetro dele lá, o odômetro, eu marquei, fui lá no asfalto e marquei com giz, e aí esperei o carro, fui andando, a hora que deu 100 metros, 50 metros eu marquei com giz, mais 100 metros, mais 50 metros eu marquei com giz novamente. E aí, tirei o carro do local, óbvio, e marquei mais ou menos onde era, lá na terra, na graminha que tinha lá do lado do asfalto. No outro dia que eu fui dar aula para essa aluna, eu levei uma tinta e fui no cantinho do asfalto e fiz a marcação com tinta para não sumir. E pronto, dou aula com treinamento intervalado para ela no asfalto em frente à casa dela. Então fiz uma marcação de 100 metros ali, foi 0, 50 e 100. Pronto, acabou. Eu faço hollow sprint com ela lá, eu faço tiros, eu faço sit com ela e faço os HIIT curtos com ela. Nesse espacinho de 100 metros. Então é bacana de você fazer, é fácil de você fazer. Quando você quer fazer um HIIT longo, dá para você fazer por mais tempo. Ou eu nem uso 100 metros quando eu quero marcar por tempo. Eu faço um tiro de 1 minuto. Então a gente pega o asfalto lá, a gente vai correr por 1 minuto e faço 1 minuto de intervalo, por exemplo. 1 minuto e meio de tiro, 30 segundos de intervalo, mais 1 minuto e meio de tiro, 30 segundos de intervalo. Aí eu não preciso preocupar com a distância, né? Então é isso, treinamento intervalado. Tem diferença tiro e sprint? Não, sprint é o tiro. Sprint é o termo em inglês, né? É o tiro. Eu nem sei. 70% do VO2 máximo para baixo não é tiro, tem sprint. Como é que é? 60% do VO2 máximo para baixo não é considerado sprint. É tipo baixo ou moderada intensidade, é isso? É alta intensidade, porque você está acima, você está bem próximo da frequência cardíaca máxima dele, trabalhando com 80% do VO2. Então ele é alta intensidade, mas não é all out, ele não é supramáximo, ele não é máximo nem supramáximo, ele é submáximo. Porque eu vou levar em consideração o VO2 máximo, não a intensidade do VO2 máximo. Então, se eu levar em consideração a intensidade do VO2 máximo, aí ele vai ser submáximo. Trabalhando próximo do VO2. Então, trabalhou ali 90, 80, 90% do VO2 máximo do indivíduo, você está trabalhando ele com a máxima intensidade. Aí você classifica quantas intensidades em submáximo, máximo, supramáximo e all out. Então o RST e o SIT, ele é all out. Então você deve fazer ele na maior velocidade máxima do indivíduo. Quando você faz isso abaixo da maior velocidade máxima, aí você pode classificar ele ali dentro desses parâmetros. Submáximo, máximo e supramáximo. Mas ainda não é o all out. Então, quando você pega um HIIT curto e um HIIT longo, eles vão ser submáximos. Se você quiser aproximar ele a 90%, 100% do VO2 máximo, ele vai ser o quê? Máximo. Dentro daquele processo que eu mostrei para vocês.
Depois você segue aquele post que eu fiz lá no Instagram para você entender isso daí, tá? Então, eu vou digitar aqui no comentário aqui para você. Na maior, acima da velocidade, acima da maior velocidade de trabalho do indivíduo, e você tem ele máximo, supramáximo e submáximo. Então, esse submáximo, ele vai ser, Leandro, quando você está ali acima do limiar de lactato dessa pessoa. Então, você vai estar acima do limiar de lactato dela. Então, ele é bem intenso. Acima do limiar de lactato significa que naquele ponto ali eu rompi o limiar anaeróbio do indivíduo. A taxa de produção de lactato ela é altíssima. Só que eu estou ainda, submáximo, eu estou abaixo da intensidade do VO2 máximo. Com 60, dependendo do indivíduo, 60% do VO2 máximo, ele atinge o limiar de lactato. A maioria da população ativa vai atingir 80% do VO2 máximo. Chegou a 80% do VO2 máximo, você atinge o limiar de lactato. E você pode trabalhar ele supramáximo também, se você quiser trabalhar acima dessa maior velocidade possível, aí você trabalha nele no supramáximo. Aí são opções. Uhum. Ou não ficou claro ainda, Leandro? Ficou? Aí a gente monitora a frequência cardíaca, foi isso? Tá travando? Não, a gente faz o iPad aqui, que aí eu corto uma conexão aí. E aí, tá me escutando aí? Não. Melhorou? Espera um pouquinho. Ainda não. Tá. Oi. Ei. Melhorou? Tá. Tô escutando agora. Ixi. Oi. Falhou Tá de ruim novo. aqui, viu? É. Deixa eu entrar pelo celular aqui que eu vou usar o meu